Ainda bem que educar é a coisa mais tranquila e fácil que tem, não é? Porque depois que a gente aprende a teoria, a gente só vai usando isso na rotina, não é mesmo? Não, claro que não, porque cada criança é diferente, nenhuma criança é igual a outra. Você sabia que nem mesmo os gêmeos eles são exatamente iguais? Cada um vai agir de uma maneira diferente, apesar de terem sido criados na mesma casa, com o mesmo tipo de educação. Por isso que nós vamos falar hoje sobre um dos fatores que mais diferenciam uma criança da outra, que é o temperamento. Bora? Olá, mamães, papais e professores, eu sou o professor Mário Dias e esse vídeo é para você que já percebeu que cada criança é de um jeito diferente. Mas se você também não percebeu, continua assistindo o vídeo também, porque agora você vai entender por que cada criança é diferente. Eu vou falar sobre os diferentes tipos de temperamento, para que você consiga identificar no seu filho ou no seu aluno e saber qual é a melhor forma de lidar com cada tipo de temperamento. Mas para começar, a gente primeiro precisa entender o que são temperamentos. O temperamento ele é um aspecto da personalidade. Ele vai apontar as particularidades do nosso comportamento. Ou seja, é a forma que nós vemos o mundo, como nós nos relacionamos com o mundo, como nós nos interessamos pelas coisas, quais são as coisas que chamam a nossa atenção, quais são as nossas habilidades e quais são os valores mais evidentes na nossa personalidade. Ah, tá ótimo, já entendi o que são os temperamentos, mas quais são os temperamentos? São 4: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Eu vou explicar cada um deles agora para a gente entender direitinho quais são as características e como a gente pode lidar com cada um. Primeiro, o que a gente vai falar sobre o temperamento sanguíneo. A criança que tem um temperamento sanguíneo, ela é caracterizada por ser mais extrovertida, mais expansiva, otimista. São crianças alegres, calorosas, simpáticas. Assim, de um modo geral, elas são até explosivas, às vezes um pouco instáveis emocionalmente, impulsivas. Em alguns momentos elas podem até ser egoístas. Sabe aquela criança que tem uma certa dificuldade de ficar quieto, tá agitada, tá sempre querendo chamar a atenção, ou que te interrompe sempre que você tá falando, tá fazendo alguma coisa, ela tá querendo atenção o tempo todo? Bom, essas são algumas características de um temperamento sanguíneo. As crianças com temperamento colérico, elas são um pouco mais explosivas e talvez até agressivas do que as demais. Geralmente elas são dominadoras, podem ser determinadas, muito determinadas, gostam de comandar, gostam de ter a situação bem no controle, bem ali na mão delas, mas não tem muita paciência quando as coisas fogem um pouco daquilo que elas estavam planejando. O temperamento colérico ele é bem caracterizado pela falta de paciência. Quando as coisas não saem muito bem como ela planejou, perde a paciência muito fácil porque ela gosta de ter toda essa situação sob o controle dela, a partir daquilo que ela planejou, aquilo que ela projetou como ela gostaria. Agora, sabe aquela criança de boa, que mesmo quando tudo tá agitado, parece que as coisas estão caindo, ela tá lá fazendo de tudo para ficar quieta no cantinho dela, sem se aborrecer. Então, essa é a criança com temperamento fleumático. Geralmente as crianças com temperamento fleumático são assim, super tranquilas, super de boa. São crianças muito sonhadoras, positivas, calmas em tudo aquilo que elas fazem. Não importa se elas estão brincando, se elas estão numa aula, se elas estão dentro de casa, ou até mesmo numa situação agitada. Geralmente as crianças com temperamento fleumático, elas vão ser assim, ter um autocontrole muito grande, independente da situação. Bom, agora vamos falar sobre o temperamento melancólico. A criança melancólica é aquela que gosta de ficar mais quietinha no canto dela, elas são mais sensíveis às suas emoções e são bem mais profundas. As crianças com esse tipo de temperamento, elas são mais detalhistas e possuem dificuldade de expor as suas emoções e sentimentos. Geralmente são crianças que internalizam muito mais do que expõem. São crianças que quando passam por alguma situação, quando tem alguma coisa acontecendo, elas preferem ficar quietas no canto dela, ficar sentadinha, deitada no quarto, do que discutir, do que bater boca. Lembra que a gente viu uns outros temperamentos que preferem bater boca, são explosivos, impulsivos? Então, o melancólico não, ele é muito introspectivo, né? As crianças com esse tipo de temperamento, elas são muito parceiras, mas ao mesmo tempo elas são um pouco desconfiadas. Elas são crianças leais, sensíveis, introspectivas e muito dedicadas
a tudo aquilo que elas fazem. Ah, tá legal, professor. Já falou sobre os 4 tipos de temperamento, mas como é que eu faço para identificar qual é o temperamento? O que eu preciso ficar observando no meu filho, no meu aluno, para saber qual é o tipo de temperamento dele? Bom, como eu falei, o temperamento ele é um aspecto da personalidade e ele vai apontar as particularidades do nosso comportamento. Então, a gente precisa levar algumas coisas em conta quando nós vamos observar. A primeira coisa que a gente precisa olhar é a emotividade, ou seja, qual é a intensidade nas reações afetivas. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que alguns temperamentos vão ser muito explosivos quando a emoção está à flor da pele, outros vão ficar mais introspectivos. Essas são as pequenas coisas que nós devemos observar. Qual é a reação na intensidade quando a gente fala de relações afetivas? Quando a relação afetiva não é só no tipo de relação com o outro, mas em qualquer situação onde as emoções precisam ser compreendidas. O segundo ponto que a gente precisa observar é a atividade. O quanto essa criança ela está disposta a colocar a mão na massa. Enquanto algumas já vão ser mais proativas, gostam de liderança, gostam de chegar, comandar, coordenar tudo que vai acontecer. Outras preferem ficar ali no canto dela, observar mais, não participar tanto. Outras preferem participar, mas não comandar jamais, ficar ali de boa no cantinho dela, observando toda a situação, fazendo a parte dela, mas sem se envolver muito, sem estar ali na frente de tudo isso. Então, a atividade é o segundo ponto que a gente tem que observar. E o terceiro é a reatividade, ou seja, o grau de influência que um acontecimento de uma outra pessoa, uma outra coisa, causa na criança. O que isso quer dizer? Uma emoção, qualquer ação gerada por um terceiro, como isso vai girar, qual vai ser a reatividade da criança com isso? Ela vai agir de forma impulsiva, ela vai agir de forma explosiva, ela vai ficar quieta no canto dela, vai se fechar e vai tentar entender tudo aquilo, ou vai tentar ignorar aquelas emoções, ou ela vai lidar com isso, supor, ela vai observar tudo aquilo e ela vai tentar, ao longo desse problema, resolver e entender as suas próprias emoções. Então, quando a gente for observar para tentar identificar qual é o tipo de temperamento de uma criança, nós temos que observar esses 3 pontos: emotividade, atividade e reatividade. Porque olha, se tem uma coisa que eu sempre digo é que educar é muito mais do que repetir aquilo que a gente aprende com a vida, aquilo que a gente viu na nossa infância. Nós podemos nos educar para educar melhor. E quando a gente aprende sobre os temperamentos, é exatamente isso. A gente começa a entender que cada criança vai reagir de uma forma diferente a diferentes situações. E aí, gostou das dicas? Então não esquece de compartilhar, se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube e, claro, compartilhar. Se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, não esquece de marcar alguém que possa gostar desse vídeo aqui nos comentários. Se você estiver assistindo no YouTube, comenta, compartilha, joga lá naquele grupo de WhatsApp de professores, de mãe, que eu sei que você tem, que com certeza também vão gostar de assistir esse vídeo e aprender mais sobre os temperamentos. Então ficou a dica para você, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!